Nos últimos dias, uma publicação gerou bastante indignação. O vídeo se trata da aplicação de uma malha que é costurada na língua das pessoas para dificultar a ingestão de alimentos. No caso, alimentos sólidos. Então a pessoa vai consumir fórmulas prontas, fazendo com que se tenha uma restrição calórica ali e com isso emagrecer. Muita gente achou que tal procedimento é uma crueldade. Porém, é mais do que isso. Ou melhor, além de ser uma crueldade, é também uma fraude. Sim, o vídeo em questão foi postado pelo Postada Marcada. Eu quero agradecer a minha amiga Andréia Batista, que me marcou lá. Quero agradecer também a Anne Ellen e a Sandra Morelli, que me marcaram lá. Bom, o Postada Marcada fizeram o repost do Dr. Daniel Slobodjanic. E quem é o Dr. Daniel Slobodjanic? Ele é, na verdade, um cirurgião plástico venezuelano e ele faz, né, aproveita suas redes sociais para o ativismo. E nesse ativismo, ele luta ali contra, por exemplo, biopolímeros e os danos que eles causam a quem fez a aplicação, a malha lingual, dentre outros tipos de fraude. É uma oportunidade muito boa para a gente fazer várias análises. Então, no fim desse vídeo, eu espero que você perceba que não dá mais para a gente chamar emagrecimento de tratamento. Eu costumo dizer que emagrecimento não é tratamento de obesidade, que as pessoas não entendem. Emagrecimento é o começo do processo de tratamento para uma pessoa que tem alguma interferência no peso e esse peso desregula. Mas hoje em dia está ficando tão grave que emagrecimento parece cada vez mais que não é algo saudável. Existem tantas posturas, tanta mentalidade maldosa e cruel. A gente está chegando ao ponto de perceber que o emagrecimento se tornou uma área perigosa e que precisamos urgentemente de leis para amparar as pessoas que buscam emagrecimento. Não dá mais para continuar assim. De leigo a profissionais de saúde, a gente percebe que a situação é grave, falta empatia, ética, seriedade e isso é muito perigoso. Então, nesse vídeo, a gente vai começar analisando, por exemplo, de onde será que saiu essa ideia, né? A ideia, pessoal, inicial, a gente pode começar refletindo sobre o jaw wiring, que significa amarrar a mandíbula, o maxilar. O que acontece aqui? Quando você punha esse dispositivo, era para cicatrização de fraturas, né? E aí você não abriria a boca e o osso aqui do rosto, né, da mandíbula, ele iria colar. Então, você teria esse processo aí para cicatrização. A partir do ponto de que a boca não abriria mais, eles tiveram a ideia de utilizar o mecanismo para o emagrecimento, porque assim a pessoa não iria conseguir comer. Note que os ferros, os arames, são extremamente grossos, então todo mundo que passava por esse procedimento era necessário que andasse com um alicate para, em caso de emergência, cortar. Então, em 1998, eles fizeram o que eles chamaram de atualização. E nessa atualização, eles publicam que agora é um sistema um pouco mais fácil caso a pessoa queira ou precise trocar. Então eles aproveitaram os brackets, aqueles dispositivos, né, que a gente vê nos aparelhos ortodônticos para correção e alinhar os dentes. Então eles colocavam ganchinhos e agora o arame talvez ficava um pouco mais fácil. Note que o arame continua sendo grosso e ainda assim também era preciso o alicate se fosse uma emergência e precisasse soltar rápido. Então, é pensando nisso que agora, em 2021, a gente teve o lançamento também de novo, eles chamam de novo dispositivo porque não tem mais os arames amarrando, é somente a questão do ímã prendendo a boca da pessoa. Estamos falando aqui de uma ideia que começa em 1977, causava danos na gengiva, problemas nos dentes, sem contar a dificuldade de higienizar a boca, o risco da pessoa engasgar alguma coisa assim. Imagina, você tá engasgado, você ainda vai soltar os arames para poder respirar ou ver o que vai fazer. E ainda a gente tem aí uma atualização em 2021 de algo que acaba sendo grave. É grave porque é praticamente uma ferramenta de tortura.
Então, com a ideia de pressionar a boca dessas pessoas, foi que surgiu também a ideia de criar um desconforto para elas. E através dessa ideia do desconforto, surge o que, pelo menos, o Dr. Raul Góngora alega ter sido o criador. Este é um vídeo dele, onde ele se apresenta num programa chileno que chamava Sábado Gigante. O Sábado Gigante é um programa que cresceu tanto no Chile que ele passou a ser produzido também nos Estados Unidos para os estrangeiros, né, da América Latina que moravam lá. E dos Estados Unidos ele passou a ser exibido em 16 países. Pensa no tamanho do alcance desse programa. Algumas coisas estranhas nesse vídeo, como por exemplo, no momento em que eles mostram a foto da paciente que surge lá para dar um relato do que ela passou e de como foi para ela o processo. Vamos ouvir o que ela diz e vamos tentar entender junto. Esa no soy yo, don Francisco. ¿Cuánto pesaba usted ahí? Eran 144 kilos. Note que ela diz, essa não sou eu. Bom, pode ser que ela simplesmente não se reconhece mais, não aceita mais esse corpo, mas isso ficou, e inclusive até tem algumas pessoas comentando no vídeo, tipo, mas se não era ela na foto, quem era então? Mas por que eu tô falando isso? Isso parece só uma conspiraçãozinha. Porque o processo da malha, você vai ver daqui a pouquinho, que ele foi considerado uma fraude. E aí, aqui o povo já ficava meio assim, então quer dizer que já ficava com o pé atrás. Mas ainda assim, a malha se espalhou pela América Latina, tomando proporções que exigiu que órgãos governamentais fizessem alguma coisa para proteger a população. ¿Leía usted con esto? Sí, muy feliz. Estas libras que bajó 140 libras, que son como 60 kilos, Así es. ¿lo bajó en cuánto? ¿En un año? 1 año y medio. Un año y medio. ¿No hay peligro de infección en la lengua, doctor? Nosotros damos unas gotas especiales que se van a estar poniendo constantemente para evitar precisamente eso, la infección. Y mire, estoy mirando la... Bom, a gente sabe depois, por matérias seguintes, que foi dito que não poderia ficar com o dispositivo por mais de 6 semanas. Tá? Ela que alega que ficou 1 ano e meio. Talvez fez algumas pausas, né, e retomou o processo. O apresentador pergunta se há algum perigo de infecção na língua. Ele fala que tem umas gotas especiais que você pode utilizar para evitar. Aí no ano seguinte, né, não, desculpe, 2008, 10 anos depois da atualização do dispositivo metálico que prendia a boca, o Dr. Góngora tá lá no Chile apresentando a malha, um novo dispositivo revolucionário que traz aí o emagrecimento que todo mundo tanto almeja. Em 2013, aí sim a ABC apresenta o Dr. Chugay colocando o dispositivo, fazendo a aplicação do dispositivo no bairro mais nobre dos Estados Unidos, né? Talvez um dos mais nobres, porém o mais conhecido do mundo, que é Beverly Hills, e ele alega que na Venezuela já foi feito em mais de 800 pessoas. Esse Dr. Chugay, ele vai publicar o seu estudo falando que o dispositivo causa emagrecimento sim no ano seguinte. E nesse mesmo ano, 2014, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, vamos entender? A Colômbia lança uma nota oficial através do Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos, chamando o dispositivo de fraudulento. A Miss Venezuela alega que utilizou o dispositivo para emagrecer e participar do concurso. O Bem-Estar faz uma matéria criticando, inclusive com participação de especialistas, como o caso do Dr. Celso Augusto Lemos Júnior, professor da Faculdade de Odontologia. Eles falam aqui do Dr. Chugay, fala que ele está fazendo a pesquisa nos pacientes, vai publicar o estudo, mas que adiantou que após perderem 7 quilos em um mês, recuperaram. E então a gente vê que as coisas no 2014 estavam muito borbulhando sobre isso, tanto que até o site Hype Science coloca uma matéria. Essa foi uma das que eu achei que mais tinha detalhes, como por exemplo, Dr. Raul Góngora criou o dispositivo há 16 anos, isso foi em 2014, então agora a gente tem 23 anos, e ele se espalhou para outros países como Colômbia, Venezuela, Nicarágua, República Dominicana,
Chile e até Estados Unidos. Não há registro do procedimento sendo realizado aqui no Brasil. Isso em 2014, porque o mais interessante é o que vai acontecer em 2019. Em 2015, o El País publica uma matéria falando que o dispositivo é ilegal e perigoso. Perigoso. Eu não consigo. Desculpa, gente. Ele é perigoso. Enfim, e aí em 2019, o G1 posta uma matéria falando que pessoas do Mato Grosso do Sul estão indo para o Paraguai para poder fazer a aplicação da malha de emagrecimento. Então, vocês notem que ele é chamado de processo fraudulento, ele é colocado aí pelas autoridades como algo que é ilegal. Há também a fala no El País, na matéria do El País, eles falam que o procedimento é feito de maneira clandestina, porque como está ilegal, alguns profissionais e clínicas que às vezes nem são profissionais médicos, e aí de novo vamos refletir. Quantas pessoas que não são sequer da área da saúde trabalham com emagrecimento? Nós já temos o problema de qualquer profissional de saúde se julgar apto a tratar obesidade. A gente já tem que começar a debater. Emagrecimento não é tratamento de obesidade. Emagrecimento é um efeito colateral do tratamento para a obesidade. Mas o sucesso, a garantia de um bom tratamento na obesidade é a manutenção desse emagrecimento. Então, assim, o que nós podemos dizer aqui? Que é preciso, urgentemente, que se tenha leis que amparem as pessoas que precisam e que buscam o emagrecimento. É urgente também que a gente comece a refletir o que é emagrecimento. Porque, gente, vamos pensar assim, quando você emagrece, não diminui aí glicemia, colesterol, melhora a pressão? Ok, isso quando você emagrece. Mas se você emagrecer e não mantiver e engordar de novo, continua mantendo ali os resultados que se esperava do emagrecimento? Não, né? Então, nós estamos querendo dizer que não adianta mais emagrecer se você não mantiver. Então, emagrecimentos feitos de maneira agressiva, sem uma boa estabilidade nutricional, eles vão ocasionar alteração no metabolismo, no comportamento alimentar. Você vai ter problemas aí diversos, incluindo problemas até mesmo nos seus órgãos, como estômago, intestino. Dietas líquidas para emagrecimento, dificilmente, já a primeira coisa, vai conter tudo que os alimentos podem trazer de benéfico. Outro ponto é suportar o processo. Nós estamos falando que o mais importante é a manutenção. Não suportar um processo pode fazer com que você acabe se sentindo fracassado, fracassada, fracassade. Pode fazer com que você perca as esperanças não só no emagrecimento, mas em qualquer tipo de tratamento de saúde. Então a gente precisa o quê? Ter a condição de mudar os hábitos, ter a condição de sustentar uma vida melhor, né? A gente não pode deixar de esquecer o que eu já falei com vocês, o mapa da obesidade. Ele tá aqui todo distorcido, deixa eu ver se eu consigo ajustar ele na janela, eu devia ter feito isso antes. Lembrando que esse mapa mostra todas as áreas, né, que interferem no balanço energético, ou seja, no que acaba regulando o peso. A gente tem aqui na parte roxa o que seria a parte de consumo de alimento, o seu consumo, o individual. A parte verde é o ambiente alimentar, ou seja, a cidade que você mora, o país que você mora. Aqui a gente tem no amarelo o psicológico e desse lado no amarelo mais escuro o psicológico, mas fator social. Olha só o tipo de sociedade que nós estamos vivendo agora no Brasil. Lembrando também que a gente tem aqui dois fatores da atividade física. Aquela que você faz, aquele movimento que é seu, sua responsabilidade, e o movimento que a sua cidade, o seu país, enfim, a sua vida te permite. E claro, o seu metabolismo, né? A gente tem aí a sua fisiologia. Só que a gente também tem as coisas naturais que acontecem com o passar do tempo. E tendo noção disso, dá pra gente compreender. Não é de maneira irresponsável que a gente vai conseguir ter sucesso nessa questão. Eu imagino todas as angústias e ansiedades de quem quer emagrecer. Não só imagino, como passei por isso também. Mas acredite, esses processos só fazem com que a gente se sinta cada vez pior e mais impotente.
Bom, eu espero que vocês tenham entendido que não dá mais pra gente tolerar fraudes no emagrecimento. Até o próximo vídeo.